A história do Pix entre Grêmio, Vitória e o jogador Lucas Esteves continua rendendo. Depois de vazar o Pix, agora vazou o e-mail. O e-mail que dá razão ao Grêmio. Guarde este nome. Manuel Tanajura Neto. Ele vai acabar inocentando o Grêmio e salvando o Grêmio nessa história, que eu quero te contar aqui. Se você não tá careca de saber, fica tranquilo que eu vou recapitular e te trazer as novidades dessa novela envolvendo o Grêmio Vitória e o jogador Lucas Esteves. Bom, tem uma novela e tem uma fábula infantil, uma história infantil. Lembra a história do Patinho Feio? Pois é, o Thiago Volpi, na sua coletiva de apresentação, usou a história do Patinho Feio para se defender e para dizer o cenário que ele se encontrava. Eu ouvi toda a coletiva do Thiago Volpi, eu quero te contar aqui uma coisa que eu achei boa, tá? Eu fui contrário à contratação dele. E eu mantenho a minha palavra. Para mim não é goleiro para o Grêmio, pelo que ele já jogou. Mas ele botou a camiseta do Grêmio. Número 1, tá? Ele vem para ser titular. E eu tenho que me agarrar em algumas coisas para acreditar. Pô, ele é goleiro do Grêmio, não vou torcer contra. E aí tem uma coisa, tem um detalhe. E a história do Patinho Feio? Tu lembra como é que começa e termina essa história? Então a gente vai lembrar aqui. E a história é a novela Grêmio Vitória. A partir de agora, rapidinho um recado. Lembrando que estamos com a Golden Brasil. A Golden existe para você diversificar teus rendimentos. Por exemplo, você está investindo só no banco ou só na Bolsa de Valores? Faz o seguinte, pega um pouquinho do dinheiro e coloca em minérios e pedras preciosas. Aproveita. O telefone está aqui, você pode ligar, conversar ou salva esse número, o 0800, que vira o WhatsApp. Aí vocês conversam tranquilamente, entende, tu vai ver que teu dinheiro vai render ainda mais, muito mais do que deixar no banco, e diz que vem no Careca com atendimento ainda mais especial. Gente, vamos lá. Vamos começar com o Grêmio e Vitória, para depois falar do Patinho Feio. Você tá careca de saber que ontem vazou a negociação entre Grêmio e Vitória, né, pelo Lucas Esteves. O Grêmio descobriu que a multa do Lucas Esteves era $1 milhão, tá? O que dá quase 6 milhões de reais. O que o Grêmio fez? Bom, se eu pagar a multa, conforme diz a lei, o jogador fica livre e eu contrato o jogador. Então o Grêmio foi lá e pagou a multa para o Vitória. Tá aqui o Pix que foi vazado, no valor de quase 6 milhões de reais. Horas depois, o Vitória devolve o Pix. Não. Eu sei que vocês pagaram o Pix aí da multa, ele tá livre, mas nós temos aqui uma cláusula no contrato que permite a gente pagar $100 mil para ele e ele fica no Vitória. Ou seja, o Grêmio pagou a multa, ele fica livre, mas o Vitória tem uma cláusula no contrato que faz ele voltar para o Vitória. História estranha, porque na Lei Geral do Esporte, na Lei Pelé, na FIFA, basta tu pagar a multa do jogador para ele ficar livre. Né? Ninguém é preso a um clube eternamente. Tu coloca uma multa justamente para isso. O atleta quer sair, quanto é que é a multa? É essa? Tá. Por isso que as multas são gigantes, justamente para nenhum clube tirar o jogador. Né? Mas a multa do Lucas era baixa. Bom, aí muitas críticas para o Grêmio, e eu também comecei criticando o Grêmio aqui, depois fui entendendo a história. Né? O que aconteceu hoje, tá? Hoje foi vazado um e-mail que permitia o Grêmio fazer esse negócio, porque muito se falou, tá, mas como é que o Grêmio faz um negócio desse sabendo que tem uma cláusula que pode incomodar, por mais que não seja legal, pode incomodar? É que o Grêmio recebeu um ok. O GE. Globo lá de Salvador, terra do Vitória, conseguiu um acesso a um e-mail, e tá aqui o e-mail. Manuel Tanajura Neto. Quem é Manuel Tanajura Neto? Ele é o diretor de futebol do Vitória, que mandou um e-mail para o Grêmio, dizendo o seguinte: prezados, boa tarde, tá o e-mail. No contexto das informações solicitadas, informamos que a cláusula indenizatória desportiva para fins de transferência nacional dos direitos relativos ao atleta Lucas Esteves Souza é de $1 milhão à vista, em valor líquido. E mais, por outro lado, tão logo o valor seja depositado na conta abaixo indicada, o atleta, por imposição legal, terá o seu contrato de trabalho desportivo imediatamente rescindido com o Esporte Clube Vitória, a proporcionar a formalização de uma relação jurídica nos moldes por ele objetivados. Seguem os dados bancários do clube. Então o diretor de futebol do Vitória, o seu Manuel Tanajura Neto, ele mandou um e-mail explicando o que o Grêmio tinha que fazer. Olha, é só depositar o valor da multa indenizatória e o jogador está livre. O Grêmio foi lá e fez. Então o Grêmio tinha, de uma pessoa de dentro do Vitória, que ocupa um cargo nas negociações, um ok em e-mail
dizendo que é só pagar a multa. E aí o Vitória depois veio com essa conversa. Então esse e-mail aqui, ele inocenta o Grêmio. E por que eu falo inocente e vai inocentar? Porque essa história vai para a justiça. Essa história vai para a justiça. Qual é a posição mais atual? Deixa eu trazer aqui, tá? O Lucas Esteves, ele ingressou hoje na Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF para obter a liberação do Vitória. Ou seja, essa é uma Câmara justamente para resolver esses casos, tá? Junto à CBF. Ele entrou pedindo a liberação. Então o jogador quer vir. A parte do Grêmio. A avaliação do Grêmio é que a prerrogativa contratual do Vitória de exercer uma renovação automática com um pagamento de 100 mil dólares, né, que é essa cláusula que diz o Vitória que tem, ao atleta, não tem validade. Outro ponto tratado pelo Grêmio é a condução das conversas, após avisar o clube baiano que faria o pagamento da multa rescisória do jogador. E aí, ao encontro disso, vai o e-mail. Ou seja, o Grêmio avisou sempre o Vitória que faria isso. O Vitória mandou o valor da multa e os dados bancários para o pagamento e reconheceu que o contrato de Lucas estaria encerrando imediatamente após o depósito. Só por isso, o Grêmio fez o depósito do valor da multa nessa segunda-feira. Então o Grêmio está bem calçado. O Grêmio sabia desde o início, teve o aval do Vitória, recebeu o e-mail e pagou. É isso. Aí o presidente do Vitória já partiu para chinelagem, como a gente fala no popular. Ele foi para o Twitter, ele disse, primeiro, agradeço ao Internacional, por não ter contratado o Lucas Esteves, porque o Inter tentou o Lucas Esteves, mas ficou sabendo que a multa era baixa, mas o Vitória disse para não contratar, que ia ficar com ele, e o Inter saiu do negócio. Então ele vai lá e provoca o Grêmio ao agradecer o Inter por não contratar. E o Vitória também publicou nas suas redes sociais uma nota gigante dizendo que a cláusula existe, que vai bater o pé e vai brigar na justiça. Então o Grêmio pode se incomodar pela demora que o Vitória vai levar essa história. Mas o Lucas Esteves já entrou na justiça, quer vir para o Grêmio, e o Grêmio já tem um contrato com ele, tá tudo certo. Então me parece que vai dar certo, tá? Talvez seja um pouco demorado. O Grêmio não tem Mike lesionado, só volta em 15 dias e o Grenal é dia 8 de fevereiro. O Grêmio não tem lateral esquerdo. Tomara que o Pedro Gabriel, o Pedrinho e o Vieri, garotos da base que estão jogando ali, possam dar conta do recado. O senhor Manuel Tanajura Neto, com um e-mail que ele enviou para o Grêmio, dizendo o que tinha para fazer e como era, vai salvar o Grêmio. Gente, rapidinho, o Volpi. Você sabe que eu não sou a favor do Volpi, mas chegou aqui, tô com ele, vestiu a camisa 1 do Grêmio, deve ser titular não só pela camisa, mas porque o Quinteiros gosta de um goleiro que sabe sair jogando com os pés. Vimos isso contra o Caxias. Eu gostei do Volpi porque ele disse o seguinte, e eu vou chegar na história do Patinho Feio. Ele sabe das críticas. O Volpi falou, não, eu sei da rejeição, eu sei das críticas. Então eu gostei disso, que ele assume as críticas. Não é um cara que chega e diz, não, eu não sei de nada, eu não olho rede social, eu não leio jornal, eu não escuto. Não. Diferentemente de outros jogadores que ignoram ou dizem ignorar, ele assumiu, não, eu sei que a minha rejeição é grande, eu sei que a torcida está desconfiada, mas eu vou dar a volta por cima, eu vou mostrar no dia a dia que eu sou um bom goleiro. Então, pelo menos, a gente pode acreditar que esse motivo de mostrar para nós, para a imprensa, para o torcedor, para aqueles que criticam, que o Volpi pode ter aí um combustível para mostrar que é bom goleiro. Então, esse combustível eu fiquei feliz. Sabe, pela raiva, para mostrar que, tá vendo? Eu falei para vocês que ia dar certo. Tomara que seja por aí. Tomara que seja por aí. Porque ele vai precisar de algo a mais para corresponder. A história do Patinho Feio, tá? O que ele usou? Ele disse que ele era o Patinho Feio no cenário de contratações, porque ele leu que o Grêmio tentou ou conversou com o Groy e com o Keylor Navas. Com o Groy o Grêmio não chegou a conversar, mas foi um nome divulgado, né? E aí tava Groy, Keylor Navas e ele. E ele era o Patinho Feio, porque o Groy é ídolo do Grêmio, o Keylor Navas é um goleiro, né, repercussão mundial, e o Volpi. Então ele disse, olha, eu até tenho uma frase aqui para ler para vocês, para a gente entender direitinho aqui. Onde é que eu tinha... Aqui, ó. Eu também estava numa briga complicada. Botaram Keylor Navas e Marcelo Groy como candidatos, e ficou o Patinho Feio do Volpi. E o Patinho Feio, se a gente for lembrar da história, tem um final feliz, né? E se torna um cisne, que é uma ave melhor que pato, né? Mais bonito, mais elegante.
Tomara que não... Eu sei que essa história de pato, ave é ruim porque envolve frango, né? Mas vamos lá, que seja um cisne encantado o Volpi, né? Brincadeiras à parte aqui, eu tô tentando dar uma suavizada na história, mas isso é porque ele usou a história do patinho feio. Tomara que esse patinho feio do Volpi seja uma boa contratação. Gente, tentei explicar um pouco as histórias aqui. Amanhã, 8 horas da noite, direto do Estádio do Vale, estaremos lá para narrar o jogo do Grêmio. Monson e Grêmio. Grêmio reserva. É um misto quente, tá? O Quinteiros vai poupar jogador. Então, 8 horas da noite. O jogo é às 10 da madrugada. Então, 8 horas, 2 horas antes, ouvi muito torcedor, bastidor. Vem com a gente, te espero. Quarta-feira, 8 horas da noite, direto do Estádio do Vale. Dá like se possível e se inscreva no canal. Vamos, Grêmio!